Eu tenho falado muito sobre influência digital, influenciadores digitais, principalmente no meu canal de cortes. Mas eu quero falar de uma parada que eu vejo poucas pessoas falando a respeito, que eu acho que é um fenômeno já, né. Na verdade, eu vejo algumas pessoas boas falando, mas acho que as pessoas no geral não entenderam o efeito disso, né. A gente fala muito de TikTok, a gente fala muito de Instagram, a gente fala muito de Twitter como rede social, mas as redes sociais elas estão cada vez menos sociais, né. Então, você vai ver aqui, ó, Instagram e Facebook prometeram envio em massa de posts recomendados no ano que vem, né. Facebook e Instagram estão fazendo uma cópia e cola do TikTok a fim de competir com o uso pesado da inteligência artificial, que a ferramenta usa ao exibir seus famosos vídeos, né. A forma deu certo para o gigante chinês, que provoca concorrentes a ponto de mudarem suas aplicações. Mas isso não quer dizer que fará sucesso em outros aplicativos, né. Movimentos como Make Instagram Great Again, tal, né, que já começaram encabeçados pelas influências Kim e Kylie Jenner, né, estão crescendo. E as redes sociais estão cada vez menos sociais, né. E aqui é um ponto muito importante, né. Se você parar pra pensar, como é que começa as redes sociais, como é que começa a organização de redes sociais, né. Então se a gente for ver, as primeiras redes sociais, elas eram os comunicadores que a gente tinha, né. Você tinha lá Mirk, bate-papo da UOL, onde as pessoas se comunicavam, ICQ, aí você começa a ter a criação do fórum, os amigos que você faziam no fórum. Todos esses lugares onde você se comunicava, o fórum do UOL Jogos, né, tem fórum de tudo quanto é tipo de coisa, né. Então, você trocava ideia, conversava, o Orkut, o próprio Facebook, era um lugar onde você via os seus amigos, fotos dos seus amigos, conteúdo dos seus amigos, vocês conversavam, vocês interagiam, postavam fotos e vocês estavam em contato um com o outro. Isso era uma coisa muito legal. O problema é que boa parte dessas redes sociais, elas surgiram sem ser um modelo de negócios. E isso daqui é o que vai mudar muita das coisas que vão acontecer, né. Então o que acontece? Um modelo de negócios, ele precisa dar dinheiro, ponto. Como é que uma rede social dava dinheiro antes? Não dava dinheiro, né. Boa parte deles começaram como, eh muitas startups começam sem dar dinheiro, né. Então os caras olham assim: "Cara, a gente precisa fazer um jeito aqui que as coisas se paguem, né. Então como a gente vai se pagar? Pô, a gente vai colocar aqui mídia. Então vamos fazer com que as pessoas anunciem, né. Que as pessoas botem propagandas, anunciem. E a partir do momento que você bota mídia, né, principalmente mídia na internet, a mídia na internet ela tem uma medida, uma métrica que é o famoso CPM, né, que é o custo por milhar. Então você precisa de então, por exemplo, sei lá, você ganha $10 para cada 1000 visualizações, né. Então para você ganhar $100, você precisa de 10.000 visualizações. Então, bom, você precisa que a coisa vá escalonando, né. Pum, 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 pum. Você precisa de muitas visualizações para você poder ganhar dinheiro. Porque essas redes sociais, elas têm custo de servidor, têm custo de funcionário, de programador. E quando elas começam a colocar essa questão de mídia, elas começam a entender que assim, opa, então eu preciso da atenção das pessoas. Ou eu preciso fazer com que essas pessoas botem dinheiro aqui. Então antes, você fazia um post, todos os seus amigos viam, agora ninguém vai ver mais. Então para as pessoas verem o seu post da sua hamburgueria, da sua lojinha, você precisa pagar para que seja visto. E para que as pessoas vejam, as pessoas precisam estar paradas na plataforma assistindo as coisas. Então você precisa segurar a atenção das pessoas. E como é que você segura a atenção das pessoas? Conteúdo. E aí, você vai vendo que as redes estão cada vez menos sociais, né? Então, o alcance dos posts ficou reduzido, passou a competir com a IA, né? Que é uma concorrência desfavorável. Pessoas começaram a criar seus negócios apoiando na entrega de seus conteúdos. Indivíduos usam as redes para. O Mark Zuckerberg disse que 30% dos vídeos do Instagram serão preenchidos com conteúdos de contas que as pessoas não seguem, ou sejam, sugestões baseadas em dados. E isso é uma coisa que tem acontecido cada vez mais. Então, se antes você entrava para ver uma coisa do seu amigo, né, para um post do seu amigo, fotos do seu amigo, da sua mãe, do seu tio, do seu papagaio, de tudo, agora não tem mais. Agora começa a ser vídeo, vídeo de marca, propaganda, anúncio. E você começa a rodar coisas. Às vezes eu olho o meu perfil do Instagram, pô, eu mal vejo meus amigos. E é o tempo todo torando gente que eu não conheço, com conteúdo que eu não conheço, de coisas às vezes que eu realmente, talvez, nem queria conhecer. E por quê? Porque o Instagram, ele precisa, por exemplo, apareceu humor alof. Cara, eu não sigo isso, não quero seguir isso. Só que provavelmente é um perfil que tem
um bom engajamento, que segura a retenção da galera, e ele precisa ficar socando disso. Antes de continuar esse vídeo daqui, eu quero pedir o seu like, pedir pra você se inscrever, compartilhar esse corte daqui, e quero dar um recado pra você. Começamos um novo podcast, um podcast sobre moda masculina, contando a história de peças de roupas, de marcas, de hábitos, de histórias, de coisas que você usa no seu dia a dia que você talvez não saiba. Nosso primeiro episódio aí contando sobre 6 tênis que marcaram a moda já saiu. Já gravei o segundo episódio sobre onde estavam as marcas de roupa durante a Segunda Guerra Mundial, e temos outros muitos episódios a sair, então eu quero convidar você pra assistir ao primeiro episódio. Vou deixar o link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado pra você clicar, ouvir, compartilhar. Tem no Spotify também, mas você pode ver aqui no YouTube. Vamos publicar cortes desse podcast também, então a gente tá muito feliz com o resultado final. Quero ver vocês compartilhando, dê o feedback do podcast também. A gente tá muito feliz com o resultado final. Meu editor Gabriel caprichou muito no episódio, tá lindo, e quero que você assista e me fale o que você achou também. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Outra coisa que acontece também, principalmente no Instagram, e o algoritmo do Instagram é uma merda, é que o Instagram, ele, o tempo todo, pô, aqui ó, é rabo de mulher, é bunda, é mulher se prostituindo nas redes, né? Porque isso é uma forma de prostituição, né? E assim, e é muito louco, bicho, que eu uso o TikTok, e meu TikTok é bizarro. Meu TikTok é bom pra caralho. Meu TikTok, irmão, às vezes eu paro pra ver meu TikTok, eu preciso de um segundo pra respirar. Porque vem umas paradas tão maneiras no meu TikTok que eu olho e falo assim, caralho, que bagulho. Preciso dar uma pensada no que eu recebi, né? Sabe? Eu preciso dar uma pensada, preciso dar uma refletida, assim. Porque eu ensinei meu algoritmo no TikTok a me dar conteúdo bom. Sobre filosofia, sobre política, sobre vida, sobre tudo. Brabo, né? O Instagram não, o Instagram é o quê? Teta, rabo, bunda, mulher pelada, as meninas que adoram, like, né? Então, mano, mostra o cu pra cima, dança, se prostitui. É isso. É o pessoal fazendo o mesmo vídeo o tempo todo, né? A cópia da 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 cópia. Tanto que não sei se vocês repararam, e essas são umas coisas que eu até falei outro dia num podcast que eu tava fazendo com o Johnny Vicari, sobre como esse ano, pra mim, era o ano da volta do YouTube, né? Ele até falou que não achava, mas justamente é um bagulho que tem crescido pra caralho. É o YouTube por quê? Porque é um conteúdo real, né? Você vê influenciador, você vê a pessoa fazendo, você sabe que não é IA. E até mesmo canal Dark, os canal Dark aqui precisa de profundidade, não tem como. Não tem como. Aqui o YouTube, ele precisa de profundidade, ele tem contexto, né? Mas as redes sociais, elas deixaram de ser sobre gente. Deixou sobre ser conexão de pessoas, deixou de ser de você curtir, deixou de ter grupo, deixou de ser conversa. Vocês lembram de grupo do Facebook? O grupo do Facebook é... Mano, eu já falei 1000 vezes aqui. Pra mim era a melhor ferramenta que existia. O grupo de Facebook do Manual do Homem Moderno era uma das melhores coisas que tinham. Porque, mano, a gente se comunicava, conversava, sei de casal que tem filho hoje, casal que tá junto, gente que criou empresa por causa do grupo, gente que fez coisa, a galera se conversava. Então, cara, era um bagulho que é muito forte, assim. E não tem mais. Por que agora? Porque as redes sociais, eles querem o quê? Eles querem a sua atenção o tempo todo. E querem que você não saia, que é o seu cérebro podre. Pô, você consegue ficar 1 hora no Instagram e você sai e você fala assim, mano, eu não faço a menor ideia do que eu assisti. Não faço a menor ideia do que eu assisti. Não tenho a menor ideia do que eu vi. Tu derrete. Mas você foi impactado com um monte de propaganda ali, que é o que ele precisa entregar, né? Que ele precisa entregar. E vai embora. Blá, 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 blá. E joga. E as redes sociais foram perdendo esse fator social, real, né? Rede social hoje é o WhatsApp. Rede social hoje é o Telegram. Rede social às vezes é o Discord. E você para pra ver, se a gente perdeu um pouco desse fator de socialização, né? Tanto também, pô, as coisas de polarização vem muito disso também, né? Porque você recebe apenas o conteúdo que te agrada com a questão do algoritmo. Você não recebe mais o contraditório. Você não é obrigado a ter que ler, a ter que interpretar. Porque isso é ruim, né? Quando você tá lendo uma coisa que você não gosta, é fácil de você dropar. Agora, quando você tá recebendo só o que você gosta, você fica, você curte, você compartilha, você interage. Né? O conteúdo deixou de ser social e passou a ser comercial. Exatamente isso, mano. Exatamente isso. Porque os caras ganham dinheiro com isso, né? E boa parte dos diálogos que você teria, das construções que você teria, das criações... Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho um consumo de conteúdo muito amplo, né? Então, vou dar um exemplo aqui que vocês vão achar muito louco. Pô, eu vejo João Carvalho. Eu vejo Mamãe Falei. Nando Moura, né? Antes dele ter sumido, né? Eu vejo a galera comuna da Soberana falando um bagulho. A Carol Sardá, né? Eu vejo o Gaio Fato. Eu vejo
às vezes o Renan do MBL, às vezes eu vejo algum outro analista de uma outra área. Eu, quando vejo que tem um assunto que eu quero olhar uma parada, eu falo assim, deixa eu ouvir um pouquinho da opinião de todo mundo aqui sobre certas coisas, tá? Porque pelo menos é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de ver opiniões diferentes sobre assuntos diferentes. Mesma coisa sobre futebol. Então, às vezes eu gosto de ouvir vertentes diferentes que falam sobre coisas de futebol. Porque eu olho e falo assim, tá, eu tenho visões diferentes, espectros diferentes, né? Eu tenho uma análise ampla do que eu tô consumindo. Isso é muito legal pra mim, entendeu? E quando eu vejo isso, e às vezes eu discordo de muitas vezes, né? Pô, tem vezes que eu tô vendo o próprio Renan, discordo. Tem vezes que eu tô vendo o Gaio Fato, discordo. Tem vezes que eu tô vendo uma galera falando de análise que eu discordo. Falo, não concordo com esse cara. Mas eu tô ouvindo, deixa eu ouvir o ponto. Qual que é o ponto? E essa questão das bolhas, né? E a gente não tem mais isso, né? Antes, quando você abriu uma revista Veja, que era a única opção que você tinha de entretenimento ali, ou ou você viu um Fantástico, ou você viu um programa, você consumia tudo. E talvez você não gostasse de tudo, mas você tava lá vendo o contraditório, entendeu? Você tava vendo as coisas diferentes, você tava vendo as coisas falando de outras coisas, e você às vezes tava assistindo uma coisa que você não queria, que você não consumia. Por exemplo, quando eu vejo um filme também, eu vejo vários canais, de vários lugares. Então eu vejo o Piuí, vejo o Trecheira Violenta, vejo o Rafa Camargo, eu vejo Gaveta, eu vou ver todo mundo, deixa eu ver a opinião aqui de todo mundo. Ou de pelo menos quem eu acho relevante, né? E pra mim, né? Ou de vertentes diferentes, né? Às vezes, deixa eu ver alguém que gostou disso. Tá, entendi o que ela gostou. Então, pra mim, é legal de ter isso daí, né? Mas as pessoas não querem isso. Então, a rede social, ela tá deixando muito mais sobre você pegar você, te botar num lugar onde você não vai clicar pra sair, onde você vai ficar consumindo sem questionar, onde você vai ficar vendo e indo adiante, e onde você vai ficar sendo impactado por publicidade. Isso é terrível. Isso é terrível, porque isso afasta a gente de pessoas, isso afasta a gente realmente daquela comunicação que a gente tinha, isso afasta a gente de um pensamento crítico, isso torna a ferramenta pior, mais rasa, né? Porque ela precisa chegar de uma maneira mais rasteira esse conteúdo, né? Ele precisa chegar de uma maneira rasteira, porque assim, pô, se eu quero ter muito view, eu preciso fazer pra uma massa de idiotas, né? E que é ruim. Eu, por exemplo, tô seguindo um caminho contrário nas minhas redes sociais. Eu aboli os idiotas das minhas redes sociais. Então, assim, mano, eu vou tentar falar coisas que eu preciso pensar um pouquinho, que a pessoa precisa pensar um pouquinho. Eu quero trazer uma coisa um pouquinho diferente pra quando o cara chegar no meu conteúdo, ele pelo menos olhar e falar assim, pô, dei uma pensadinha, né? Dei uma pensadinha aqui que eu não pensaria antes, né? E acho que isso não tem volta, tá? Isso não tem volta. Eu acho que vão ter ferramentas que vão... Por exemplo, o YouTube vai se aproveitar muito disso, já tá se aproveitando, mas falando de conteúdo um pouquinho melhor. Mas de rede social, dificilmente a gente vai ter, cara, porque não dá dinheiro. Não dá dinheiro. O cara não vai ganhar dinheiro. É isso. Essa que é a grande questão. O cara que criar uma rede social, vamos fazer aqui uma rede sobre socialização? Tá. Como é que isso vai se pagar? Ah, precisamos botar mídia. Se precisa botar mídia, precisa ter muito view. Precisa ter muito view, então a gente vai ter que sair sobre a socialização. Acabou. Assim, ó. Que nem um LinkedIn. Que nem um monte de outras coisas que estão rolando, entendeu? Então, esse é o grande problema, né? Só se tiver rede social pra assinatura. Que é exatamente esse é o ponto. E aí o Matheus matou. Hoje, pra mim, a melhor rede social que tem é o Reddit. Desculpa, cara, eu tô até trocando o Google pelo Reddit. Porque o Google mentiu pra mim ontem. Eu busquei pra ver se tinha cena pós-crédito em Premonição 6, né? E o Google me deu uma resposta falando que sim, tinha, né? Só que quando eu fui ver, a gente ficou esperando terminar o Premonição novo, né? Não tinha. Mas a inteligência artificial do Google tava falando que tinha. Quando eu fui ver com a Lê, eu cliquei na parada. Cara, simplesmente, a cena pós-crédito que tinha era... Que o Google tava falando que tinha... Era eles puxando, na verdade, do Pecadores. Então a inteligência artificial errou. Então agora você tá clicando em alguns conteúdos, eles estão fazendo por inteligência artificial. Então a busca do Google tem muita inteligência artificial feita, mal feita. Agora você vê um monte de coisa que é tipo zoada, texto mal feito, texto mal elaborado, texto pensado em SEO, tá? O bagulho da internet morta que a gente falou outros dias. É quando você entra num Reddit da vida, maluco, tu vê as pessoas discutindo, né? E as pessoas falando sim, não, concordo, discordo, sou a favor, sou contra. Isso é brabo, né?
Porque, meu, você vai ver pessoas falando de coisas diferentes, de assuntos diferentes e abordando a parada com vertentes diferentes. Isso é muito legal. Pra mim é social. Mais social do que o Instagram é, mais social do que o Facebook se tornou, né? Enfim, eu sinto falta, não vai voltar, infelizmente. Sinto falta do meu grupinho no Facebook, sinto falta da minha galerinha do grupo do Facebook. Hoje, pelo menos, eu tenho minha galerinha no grupo do Telegram, meu, que é muito bom. Gosto muito da minha galerinha no Telegram. Vocês podem entrar no meu grupinho do Telegram também, tá? Convido a todos a entrar no nosso grupinho do Telegram. Mas, infelizmente, é isso, assim, é de saber que nunca mais a gente vai ter uma coisa tão boa, tão legal. Grupo no Facebook, pra mim, meu, era o auge. A gente era muito feliz e sabia, assim. Porra, mano, eu era feliz, eu sabia, a coisa era legal e infelizmente acabou. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem lá no canal Edson Castro Oficial. Aproveita que você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal e é nóis. Valeu!